Saudações, caríssimos! Estamos aqui com mais um Comentários Históricos, né? Então, aquela série do nosso canal em que nós discutimos, analisamos temas relacionados à sociedade, cultura, humanidades, à luz, né, da história e das outras ciências humanas. E hoje, continuando na linha do que falamos na semana passada sobre o fascismo, autoritarismo e os totalitarismos, eu gostaria de fazer uma espécie de análise de um caso específico, que são as correntes políticas da Guerra Civil Espanhola, para nós entendermos um pouco melhor a complexidade de determinados fenômenos históricos, políticos, sociais. Bom, a Guerra Civil Espanhola ela ocorreu de 1936 a 1939, né? E ela se inicia por conta de um levante, né, de setores militares e de outros grupos políticos contra o governo da Segunda República Espanhola, né, a Segunda República Espanhola que havia sido proclamada em 1931. Então, uma república de caráter laica, né, democrática, né, com diversidade de partidos políticos, né, com alguns projetos um pouco mais ousados, né. Então havia uma proposta, por exemplo, de reforma agrária, né. A sociedade espanhola naquela época tinha bastante concentração de terras, né, bastante latifúndios, e também havia uma busca, né, uma certa tolerância, né, dessa nova república para com a ideia de maior autonomia local, né, para a Catalunha e para o País Basco, né, que são regiões da Espanha que tradicionalmente possuem uma identidade regional muito forte, né, e no qual muitos membros dessas populações, inclusive, se consideram uma nação à parte da Espanha, né. Bom, durante o governo da Segunda República, durante o período, né, de 31 a 36, existe um surgimento de uma instabilidade política muito grande, devido ao fato que os grupos mais de esquerda, né, os setores socialistas, comunistas, sindicatos, etc., eles tinham uma expectativa de que a República traria amplas mudanças sociais e econômicas, né. E por outro lado, né, nós temos grupos, né, dentro da República que tinham um modelo republicano mais liberal burguês, mais liberal elitista, né, que via essas mudanças com um pouco de reserva. Então, e por outro lado, os setores mais tradicionais também eram descontentes com a República, porque viam a República como algo que afrontava os seus valores tradicionais, quer seja a catolicidade da Espanha, quer seja a unidade nacional, né, que teoricamente seria ameaçada pelo regionalismo, né, pelas autonomias regionais, né. Então, houve nesse sentido uma busca aí, né, por mudanças políticas de um lado e o temor, né, dessas mudanças de um outro. E aí nós vemos que a República não estava, digamos assim, muito consolidada, né. Ela sofria questionamentos de ambos os lados,
E em 34 nós temos na região de Astúrias, né, um levante de trabalhadores, né, da população de mineradores, que busca fazer uma revolução e são sufocados, né, a mando do governo republicano pelas tropas do general Franco, né, que era um general que havia atuado no Marrocos, né, tinha as melhores tropas, né, porque elas estavam em guerra no Marrocos desde os anos 20, né, então contra populações ali do Marrocos, então eles tinham uma experiência militar maior, né, do que os militares da península, que às vezes não haviam se envolvido em nenhuma guerra. E aí isso gerou um fenômeno de as esquerdas buscarem uma maior unidade através da Frente Popular, né, então que ligava, unia, né, socialistas, comunistas e até alguns setores anarquistas, né, que embora os anarquistas sejam contra, né, a questão de governo, de autoridade, eles viam naquele momento a necessidade de se unir contra um inimigo em comum, né, que seria a burguesia, os grandes proprietários, né, o exército, etc. E por outro lado nós temos, então, como eu já falei, os militares preocupados com a questão da pátria, né, da unidade nacional, contra os regionalismos. Nós temos a questão dos monarquistas parlamentares, né, que defendiam a volta da monarquia de Afonso XIII, né, que foi o rei que se autoexilou, né, com a proclamação da República em 1931, da dinastia de Bourbon. Nós tínhamos os carlistas, né, que defendiam um modelo de monarquia tradicional, pautado nas cortes, nos fueros, né, nos direitos mais consuetudinários, né, das antigas tradições, um papel maior da igreja, que defendiam uma linha dinástica diferente da linha de Afonso XIII, né, e nós temos o surgimento nós temos a Confederação das Direitas Autônomas, né, que era uma junção de diversos grupos de direita, e o surgimento da Falange, né, dos Camisas Azuis, do José Antônio Primo de Rivera, que era um movimento que buscava inspiração no fascismo, né? Então aquela ideia de nacionalismo, de discurso tanto ao mesmo tempo antiliberal e anticomunista, de substituição da ideia de luta de classes pela cooperação de classes, né, no sentido de todas as classes têm que trabalhar juntas pela nação, né, sob a direção de uma liderança autoritária. E uma coisa que é bem curiosa é que os falangistas adotaram, né, como suas cores, né, para o uniforme o azul escuro, né, que era a cor em geral dos uniformes dos operários, né, dos macacões, né, dos operários, e na sua bandeira as cores vermelha e preta, que eram as mesmas cores da CNT e da FAI, dos dois grandes sindicatos, né, das duas grandes confederações anarquistas, anarcossindicalistas da Espanha naquele momento. Né. Então, e você começa a ter ali, durante esse período, vários assassinatos políticos de ambos os lados, né, uma perseguição à igreja muito forte, que não parte do governo republicano, mas também não é muito combatida pelo mesmo, né. E aí, alguns grupos acabam, né, os militares
propunham, né, a ideia de alguns setores militares, alguns generais, que o governo republicano separou em zonas bem distintas, né, porque os considerava mais perigosos, né, então separaram para não se articularem com tanta facilidade. Então, esses militares buscam um golpe de Estado, né, para derrubar o governo da República, e acabam sendo apoiados, né, nesse movimento por vários grupos de direita, e principalmente pela Falange e pelos carlistas, que tinham também as suas milícias, né, armadas. Mas também você vai ter monarquistas lutando desse lado, né, monarquistas da linha de Afonso XIII lutando, um ou outro republicano que desejava uma república, mas não com espaço para o comunismo, o socialismo. E esse vai ser o chamado bando nacional, né? E o bando republicano também, você vai ter muitos militares, muitos policiais legalistas, ou seja, que estavam do lado do governo, manter a instituição da república. Você vai ter republicanos mais conservadores, do modelo laicista liberal burguês, você vai ter socialistas, você vai ter comunistas. Dentro desses comunistas socialistas você vai ter comunistas socialistas alinhados com os soviéticos e não alinhados com os soviéticos. Você vai ter anarquistas, anarcossindicalistas. E então vejam que são alianças contingenciais de conflito, né? Então é muito comum em guerras que determinados grupos muitas vezes deixem algumas diferenças de lado para se unirem em torno do combate a um inimigo comum. Então isso aconteceu dos dois lados, né, da Guerra Civil Espanhola. E nos dois lados existiram conflitos internos, né? Dentro do bando republicano, com o desenrolar da guerra, os comunistas, por serem mais organizados e receberem apoio de dinheiro e de armamento da União Soviética, acabaram tendo mais força, né, e acabaram assumindo o governo da República, e sofreram resistência principalmente dos anarquistas, dos anarcossindicalistas, que se recusavam a formar um exército regular, né, sob o comando do governo. Queriam continuar combatendo sob suas milícias. E nesse sentido, então, chegou a haver um enfrentamento, né, em plena Guerra Civil, ou seja, quase que uma guerra civil dentro da Guerra Civil, né, um enfrentamento entre comunistas e anarquistas. Os anarquistas acabaram sendo derrotados, né? Então, muitos anarquistas foram perseguidos, foram mortos, comunistas e socialistas que não eram alinhados com o modelo soviético também, né? E no bando nacional também houveram conflitos, né? Mas isso foi resolvido de uma forma diferente. Quando Franco assume, Franco foi um dos últimos generais a aderir ao Levante, né? Mas quando Franco assume a liderança, né, acaba assumindo a liderança do bando nacional, ele acaba forjando uma unidade, né, em torno da sua autoridade pessoal. Então ele promulga um decreto unificando a Falange, que era um movimento de inspiração fascista, né, e os requetés carlistas, que eram monarquistas tradicionais ligados ao modelo pré-moderno, em uma única coisa, né, sob sua chefia. E, naturalmente, as grandes lideranças
da Falange e dos carlistas que se opuseram foram presos, exilados, executados, né? E algo que contribuiu muito para a unificação do Bando Nacional sob a autoridade de Franco, foi muito conveniente para ele, foi que o líder da Falange, e fundador, né, José Antônio Primo de Rivera, acabou sendo fuzilado pelo bando republicano durante a guerra, né? Então, ao mesmo tempo, ele serviu como um mártir para o movimento nacional, para Franco, mas, ao mesmo tempo, saiu do caminho, né, de Franco enquanto um potencial rival na liderança daquele grupo, né? Tanto que, depois, quando Franco constrói, né, o Vale dos Caídos, depois da Guerra Civil, e enterra José Antônio Primo de Rivera próximo do altar, ao falecer ele é enterrado do outro lado do altar, né? Então quase numa posição próxima, ou seja, o Franco se apresentou como um herdeiro político de Primo de Rivera. Então vocês vejam como você falar, né, da Guerra Civil Espanhola como um conflito do fascismo contra a democracia, né, ou do cristianismo contra o comunismo, é uma coisa muito complexa, né? Então, e existem uns casos ainda mais complexos, né? Vamos pensar, por exemplo, no País Basco e na Catalunha, né? Na Catalunha e no País Basco existiam movimentos que apoiaram o bando republicano, que apoiavam a República, e eram nacionalistas e muitos deles católicos. No bando catalão, no lado catalão, eles acabam se aproximando dos anarquistas por uma questão de o anarquismo ser muito forte ali e ter segurado, né, o levante dos nacionais ali naquela região, no início da Guerra Civil. Então eles não viram como poderiam se livrar daquele movimento, sendo que aquele movimento os ajudou a resistir ao levante. E no caso do País Basco você tem, então, no bando republicano, nacionalistas bascos muito católicos, né, e que inclusive nas missas campais dos seus exércitos se rezava pela vitória da República, pela vitória de Franco, né? Ou seja, mesmo quando você tem, né, a partir de 1937, aquela carta coletiva, né, dos bispos espanhóis apoiando o bando nacional, né, isso não significa também que toda a igreja, que todo o clero se alinhou com o bando nacional, embora grande parte sim, né? Principalmente pelo fato de em muitas zonas republicanas a igreja ser perseguida, né? Mas o País Basco foi uma região onde a República não perseguiu a igreja, né? Então, por isso mesmo, os nacionalistas bascos católicos acabaram apoiando a República, né? Também porque viam, né, no nacionalismo espanhol uma ameaça, né, à sua autonomia, às suas tradições. Então vejam como pegando um único contexto, né, um único país, um único fenômeno histórico, uma guerra específica, né, nós já vemos uma complexidade, né, de movimentos políticos, socioeconômicos dentro desse, e as suas contradições internas, né, dentro desse momento. Então é óbvio, né, Franco ganha a guerra em 39 e vai se manter até a sua morte em 75. E isso só foi possível porque ele anulou
outras potenciais lideranças que existiam dentro das alianças que ele havia feito. Então, curiosamente, né, quando Franco declara que a Espanha era uma monarquia com ele como regente, quem ele escolhe para ser seu sucessor no trono, né, para ser o rei após a sua morte, é alguém da linha de Afonso XIII e não da linha carlista. Então, digamos assim, os carlistas foram bastante afastados, né, do governo. E também acaba existindo, a partir da década de 60, um atrito entre o governo franquista e a Igreja Católica, por conta das mudanças promovidas pelo Concílio Vaticano II, pelo surgimento de movimentos católicos de tendência mais centro-esquerda, ou de esquerda, né? E isso acaba gerando um atrito naquele modelo, né, que Franco havia idealizado, né, uma espécie de nacional-catolicismo. Então, e outro elemento, por fim, né, acho que para deixar a coisa mais ainda curiosa, né, que embora o bando nacional se qualificasse, né, como o exército de uma cruzada católica contra o comunismo, né, grande parte das tropas do norte, um grande número, né, de tropas do norte da África que Franco tinha sob suas ordens, eram muçulmanos marroquinos, né, os chamados regulares, né, que combateram. Sei lá, a própria guarda, né, pessoal de Franco era de a chamada guarda moura, né, era de muçulmanos marroquinos. Então, eu quis trazer esse exemplo hoje para vocês, né, para vocês pensarem um pouco a complexidade, né, e serem mais precisos, mais específicos na análise de fenômenos históricos, na conceituação de fenômenos, ideologias políticas, sociais, econômicas, para que a gente vença a questão dos estereótipos e tenha uma compreensão melhor dos fenômenos. Né? Lembrando que você compreender um fenômeno não significa você concordar com ele, né? Mas entender quais são os seus elementos, o porquê dele ter acontecido, certo? Inclusive, para você combater uma determinada ideia, você tem que conhecer, aprofundar o conhecimento sobre a ideia que você quer combater, para saber quais argumentos ela usa para refutar. Porque se você está debatendo com algo que você imagina que é, com o rótulo que você criou, você está debatendo, você está combatendo um fantasma na sua cabeça, e não um inimigo real. Aquela coisa, chamar o inimigo pelo nome. Né? Certo? Então, espero que isso tenha contribuído para vocês. Eu acho esse tema bastante interessante porque ele mostra tanto a competição, né, pelo cenário político, tanto de modelos novos, né, do século XIX e XX, quanto de modelos mais antigos, né, modelos mais pré-modernos, né, o conflito entre a pré-modernidade, a modernidade, né, e o conflito entre as diferentes propostas de modernidade, né, que se levantavam naquele momento. Então acho que é um episódio bastante interessante para a gente pensar a complexidade que foi o século XX, né, em questão política, principalmente. Então eu desejo que Deus abençoe a todos e obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço.